Bom, o nosso tema, então, para o estudo de hoje é disputas sociais. E baseamos o nosso estudo no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Para iniciar o nosso estudo de hoje, vamos pedir o amparo e o auxílio dos nossos protetores, dos nossos benfeitores espirituais, da nossa irmã Teresa e do nosso Mestre Jesus, que nos ampare, nos auxilie e nos oriente para a boa realização, o bom proveito do estudo de hoje, que possamos procurar o entendimento e o alcance mais elevado dos ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Os processos sociais são a forma pela qual os indivíduos se relacionam uns com os outros. A forma de estabelecer as relações sociais e estão presentes em toda a sociedade, em todo o meio onde um indivíduo convive e troca com outro indivíduo. Os processos sociais podem ser associativos ou dissociativos. Associativos, quando há cooperação para alcançar um objetivo comum. E dissociativos, quando há competição, conflito, disputas, devido a interesses antagônicos, podendo chegar até mesmo o uso da violência. Então, baseando o nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos do nosso Mestre, como é que Jesus nos ensina a lidar com esses conflitos, com essas disputas? Jesus veio trazer e viver o amor. Ele deu em cada palavra e em cada ato o testemunho do amor. Mas o mais extraordinário, o mais revolucionário, para a época de Jesus e para a nossa época também, os dias atuais, é que Jesus veio ensinar algo a mais. Ele veio ensinar o amor pelos inimigos. Porque o amor pelos amigos, por aqueles que se afinizam com a nossa forma de pensar, por aqueles que pertencem ao nosso grupo cultural, ao nosso grupo religioso, ao nosso grupo social, esse amor, essa afinidade, essa harmonia de pensamentos sempre existiu, existe, desde a época de Jesus, em todas as épocas. Mas Jesus veio aprofundar, veio dizer que aquela pessoa com a qual nós não nos afinizamos, que pensa de forma diferente, que não quer e não valoriza as mesmas coisas que nós, esta pessoa também é filha de Deus e também está trilhando o caminho da evolução. Também tem anseios, medos, angústias, sentimentos e tem os mesmos direitos e deveres que nós, perante a vida e perante Deus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Mas como podemos amar os inimigos? Como poderemos
nos harmonizar, procurar nos afinizar com as pessoas que não pensam, que não agem como nós, que não pertencem ao nosso círculo de afinidades. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que é óbvio que em nossos corações não teremos a mesma ternura e a mesma confiança a alguém que nos é contrário ao modo de pensar e de sentir. Alguém que tem uma vibração e uma energia que se choca com a nossa. Pois o sentimento que atrai ou repele está baseado numa lei física, uma lei da natureza, que é a lei de assimilação e de repulsão dos fluidos. Mas amar o inimigo não é como amar um amigo, não é sentir o mesmo bem-estar, o mesmo prazer de estar na companhia de um e de outro. Amar o inimigo é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que o alcança. É lhe estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-lo. Enfim, é lhe retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de o humilhar. Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. Não resistais ao mal que queiram vos fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Se alguém vos constranger a andar 1 milha, caminha 2 milhas. Ou seja, Jesus veio nos ensinar a nos doar, a aceitar com humildade tudo o que rebaixa o nosso orgulho. Veio nos ensinar que é mais glorioso ser ferido do que ferir. Sofrer uma injustiça do que praticar uma. Ser enganado do que enganar. E nos ensinou que não devemos alimentar em nossos corações nenhum sentimento de vingança, pois quem se recusa a perdoar não pode ser considerado um seguidor de Cristo. Nós temos dificuldades de perdoar, pois estamos aqui para aprender. Mas precisamos ter boa vontade e bom ânimo, nos esforçar para chegar a essa conquista, a conquista do perdão. Pois os nossos amigos espirituais já nos ensinam que o perdão é muito mais para quem perdoa do que para quem recebe o perdão. Então, perdoar é um ato que traz o bem para nós mesmos. E um outro ponto que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amai os vossos inimigos, nos traz e que pode nos causar uma certa curiosidade, é sobre o duelo. Certa vez, um senhor estudioso das obras de Kardec e um admirador do Chico Xavier procurou o Chico, dizendo-lhe da necessidade de atualizar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele e Emmanuel deveriam atualizar o Evangelho segundo o Espiritismo.
Chico, num primeiro momento, desconversou, não deu muita atenção, mas devido à insistência desse senhor, Chico lhe pergunta então: mas o que o senhor acha que está desatualizado no Evangelho? Então esse senhor responde: o duelo. E Chico diz para ele: o duelo é atualíssimo. Não mais como há muito tempo atrás, quando as pessoas se encontravam para resolver alguma disputa, algum conflito, pelo uso de armas de fogo ou de espada, marcavam dia e horário para esse duelo. Mas atualmente, as formas de duelo atuais, nós usamos o pensamento, que são os duelos mentais, e também a palavra, muitas vezes para ferir, denegrir, destruir, procurar destruir uma pessoa, a reputação daquela pessoa. E um exemplo disso são as redes sociais, o cyberbullying. Coisas que nós postamos nas redes sociais, falando, julgando, condenando os nossos irmãos, coisas que provavelmente não teríamos coragem de falar face a face. Usamos as redes sociais para fazer esse julgamento de valores, faltando com a caridade, faltando com o amor, não seguindo as orientações e os ensinamentos do nosso mestre. E os duelos mentais, quando ficamos matutando em nossa mente, pensando, emitindo pensamentos, principalmente quando nos sentimos merecedores de restituição por alguma situação que aconteceu. Nos colocamos numa posição de vítima, nos sentimos merecedores de cobrar uma restituição, uma reparação. Então, duelamos mentalmente, emitindo energia, ondas de vibração, que deveríamos ter agido dessa ou daquela forma, em tal ou tal situação, que da próxima vez que vamos encontrar aquela pessoa, diremos isso ou aquilo, que isso não vai ficar assim, não vai ficar barato, né? E ficamos alimentando essa energia que nos estagna, nos deixa estagnado, nos prende nessa atmosfera psíquica, não deixa a energia fluir. Ficamos presos nesse cenário desse conflito. E quanto mais alimentamos isso, mais somos alimentados por isso, pela lei da afinidade, pois encontramos no espaço os nossos irmãos desencarnados com essa mesma onda vibracional que se afinizam então ao nosso pensamento, que vem se alimentar dos nossos pensamentos e vem também nos alimentar, nos intuir neste sentido. E ficamos presos nessa atmosfera até que possamos perdoar, até que possamos aliviar o nosso coração, nos perdoar de alguma culpa que sentimos e então seguir, deixar fluir a vida, a energia. As formas atuais de duelos, de disputas, têm origem nas nossas paixões. E elas podem provocar outras formas de morte, que nem antigamente a morte do corpo físico, né, com derramamento de sangue, mas a morte da invisibilidade pela nossa indiferença, a morte da solidão, a morte que vem da incompreensão e da intolerância,
que muitas vezes alimentamos no nosso coração por uma forma de pensar, por um grupo de pessoas que pensam diferente, que têm anseios diferentes. Então, para nós, o valor daquela forma de pensar, transmitimos a nossa resistência daqueles valores, daquela forma de pensar, daquela forma de agir para as pessoas. Então, passamos a ter antagonismo com as pessoas e não com as ideias. Quando agimos desta forma, estamos acordando, reativando os nossos instintos mais primitivos, voltando para o comportamento, o método de atacar para se defender e se preservar. Isso nos remete à consciência, né? Desperta na nossa consciência a fera, né? A ideia da fera. Será que nós conhecemos e dominamos a nossa fera interior? Temos que ter muito cuidado para não provocar com as nossas palavras e o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a morte da dignidade, da alegria e da esperança das pessoas que convivem conosco, que estão conosco. Os nossos pensamentos, as nossas emissões mentais formam ao nosso redor a nossa atmosfera psíquica ou a nossa aura. E o que enxergam os amigos espirituais quando medem a atmosfera gerada em torno de nós, por meio das nossas emissões mentais? Estamos mergulhados em um oceano de ondas mentais agradáveis ou estamos contaminando o ambiente que nos cerca? Do que nos alimentamos mentalmente? Qual o campo vibracional que carregamos conosco? Estamos drenando nossas forças psíquicas em duelos inúteis e improdutivos? Procuremos evitar as armadilhas dos duelos modernos. Vamos lembrar de guardar a nossa sanidade mental, preservar o nosso ambiente íntimo, aprender a valorizar as horas, os momentos que passamos conosco mesmo, para que possamos criar um clima que nos favoreça, que nos fortaleça, que nos estimule. Vamos nos alimentar o nosso espírito com imagens, leituras, situações, conversas agradáveis. Porque onde estiver o nosso pensamento, aí estaremos nós. Como Jesus já nos ensinou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o tesouro é algo que nós almejamos, algo que nós movemos energias mais profundas para alcançar. Quem almeja algo com intensidade, com determinação, se esforça para alcançar. Por exemplo, temos os atletas que treinam incessantemente, abrindo mão de horas de descanso, de prazeres efêmeros, para alcançar um objetivo maior. A conquista de um campeonato, de uma medalha.
Então são anos de preparação, de treinamento para alcançar um objetivo grandioso. E nós que queremos alcançar a compreensão da vida com Cristo, devemos lutar sem cessar, sem descanso, para equilibrar toda a nossa energia e dirigi-la para a nossa transformação, renovando velhos hábitos, velhos pensamentos, procurando nos harmonizar e alinhar nossos desejos com a vontade do nosso Pai. Jesus já nos perguntava e continua a renovar a pergunta diariamente para cada um de nós: o que fazemos de especial? Os que não receberam as luzes do cristianismo perdoam e emprestam aos seus. Mas nós que temos as bênçãos da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, temos o dever de aprender a perdoar os inimigos. Jesus já dizia: se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, os escribas, os fariseus, os considerados homens de má vida, não faziam nada de especial. Faziam o que é esperado, aguardado de todos nós: conviver com as pessoas que pensam parecido, que têm os mesmos interesses, pessoas com as quais é fácil conviver e procurar se harmonizar. Mas Jesus está nos fazendo um convite mais elevado, um convite mais abrangente, para nos esforçar para conviver bem, para nos harmonizar, para nos domar, para podermos aprender a aceitar, a conviver, a ouvir e a perdoar muitas vezes os inimigos ou os que não se harmonizam com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de viver. Porque o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com os nossos irmãos. É tempo de nos tornarmos os embaixadores do Cristo. Sacrifiquemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades e deixemos brilhar a nossa luz. Pois a luz já habita em nós, mas ela precisa ser revelada, depurada. Precisa ser trazida à tona. Ela está encoberta muitas vezes por essas paixões do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que ainda temos muito presente em nós. Então, que possamos nos esforçar para ir nos depurando, evoluindo, crescendo, nos espiritualizando em busca da vida com Cristo, em busca de procurar a vivência com essa harmonia, com todos os grupos, com todas as pessoas, com todos os irmãos que nos cercam, em todos os ambientes que transitamos. Que brilhe a vossa luz, meus irmãos.
Muito obrigada.